Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência a gravações nas aulas de teologia com material da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, ok? Vamos agora estar analisando o material de introdução à teologia. Já tivemos uma aula que foi fundamentada aí no material Manual de Teologia Moody, ok? E agora vamos dar sequência com o próprio material da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Então peço para que você pegue seu material e vamos acompanhando então essa aula, percorrendo aqui os temas que serão abordados e também apresentando para você sugestão de materiais conforme ele for citando, os estudos, conforme ele for mencionando aí diferentes modalidades de estudo da teologia. A gente vai passando para vocês algumas referências aí de importantes materiais que podem te conduzir, a um estudo mais aprofundado de determinadas áreas do campo da teologia. Então vamos aí para prolegômenos, tá? Para a introdução à teologia FAESP. Então pegue seu material, vamos iniciar. Temos aqui o índice, que é bastante abrangente, está bem subdividido. Temos aí pelo menos 8 capítulos, no qual estaremos analisando cada um desses pontos aqui. Prolegômenos, introdução à teologia, iniciação à teologia cristã, origem do termo teologia, definições de teologia, paradigmas reguladores da teologia, síntese dos paradigmas, e aí ele vai para cada um desses paradigmas apontados, ele vai estender um pouco mais essa análise, depois para núcleos da teologia disciplinar, teologia bíblica antigo e novo, também exegética, teologia sistemática, teologia histórica, prossegue com teologia prática, a praxeologia, da teologia, e áreas afins, teologia e outros saberes, geografia, arqueologia, economia, sociologia, psicologia. Temos aí diferentes áreas de estudo da teologia. Para capítulo 1, página 7, uma frase primeiro de R.C. Sproul: nenhum cristão pode evitar a teologia. E é interessante porque em alguns contextos nós percebemos uma certa visão um tanto preconceituosa quanto ao termo teologia, como se todo aquele que praticasse, todo aquele que se apresentasse como teólogo, fosse na verdade alguém que não colabora no âmbito mais espiritual, que abriu mão, de uma espiritualidade maior, de um fervor na fé, que se tornou alguém muito racional, muito frio, muito analítico, muito crítico. Então nós temos visto algumas pessoas com essa tendência, que acabam interpretando a imagem do teólogo dessa maneira um tanto negativa, quando na verdade deveríamos ter a consciência, e é isso que estamos incentivando, que esta consciência seja mais difundida, de que todos aqueles que estão analisando as Sagradas Escrituras, todos aqueles que estão fazendo a leitura, a interpretação, a aplicação, que estão vivendo a Palavra de Deus em suas próprias vidas, que estão se pautando pelo que diz a Sagrada Escritura, são sim teólogos. E claro, você terá diferentes níveis de desenvolvimento destes teólogos, sendo mais aplicados, com um conhecimento mais vasto, com um conhecimento mais sistemático, ou não, talvez uma pessoa que estudou de uma forma mais livre, não tão organizada, mas todos eles de certa forma estão fazendo teologia, estão praticando teologia, quando se debruçam sobre os textos da Sagrada Escritura, buscam compreendê-lo e aplicá-lo. E aí você terá diferentes níveis de responsabilidade, sendo que alguns buscam entender verdadeiramente o que o texto está dizendo, o que o autor quis dizer com aquelas palavras e como elas devem verdadeiramente ser aplicadas à vida das pessoas. Mas outros, infelizmente, não são tão responsáveis e na verdade praticam o que pode se chamar de exegese, onde a pessoa ou manipula o texto para atender às suas conveniências,
mas mais especificamente no caso da exegese, ele incute no texto aquilo que ele pretende que seja entendido. Ele não se submete ao entendimento que é conduzido pelo texto, né, na exegese, quando extrai do texto o seu sentido original, mas ele quer incutir no texto, ele quer manipular o texto, ele quer fazer do texto apenas um joguete, um meio para que ele possa propagar as suas ideias. E muitas dessas ideias foram e são muito nocivas, né? Nós temos aí exemplo de terríveis heresias que surgiram ao longo da história e que levaram grupos de pessoas à morte, que levaram grupos de pessoas ao fanatismo, a expressões completamente equivocadas da sua fé, devido a uma interpretação incorreta quanto às Sagradas Escrituras, a uma manipulação, na verdade uma manipulação das Sagradas Escrituras. Assim, é um trabalho muito importante você se dedicar no estudo, no entendimento e na fidelidade, tá? Na fidedignidade da interpretação e da aplicação. Por isso que é fundamental aqui esses prolegômenos à teologia, para entendermos o valor da teologia, a sua extensão, suas subdivisões, as diferentes maneiras pelas quais pode analisar o texto para poder chegar ao entendimento correto do seu significado, bem como a correta aplicação daquilo que foi extraído das Sagradas Escrituras. É um livro de vida, mas se usado incorretamente, como uma faca na mão de uma criança, né? Se está na mão de uma pessoa perita, é um instrumento, pode vir a ser muito útil em diversas situações, em diversos ambientes, na cozinha ou em outros ambientes onde se trabalha com este objeto. Então pode vir a ser uma ferramenta importante, ou pode vir a ser uma oportunidade de graves acidentes quando está na mão de uma pessoa imperita, né? Uma pessoa que não sabe lidar corretamente com o que está em suas mãos. Assim também as Sagradas Escrituras, tá? Então aqui ele começa tratando acerca de prolegômenos, né? Na página 7. Este livro de prolegômenos tem um objetivo principal: apresentar uma visão panorâmica da teologia disciplinar. Os teólogos cristãos Norman Geisler, Sturz, Heide, que escreveu, se eu não me engano, acerca de dispensacionalismo. Eu tenho um livro dele sobre dispensacionalismo. Deixa eu encontrar. Isso mesmo, Charles Caldwell Heide, aqui um dos livros dele, tá? Charles Heide, Dispensacionalismo. Temos aqui um livro importante, né, de Heide, que é um dos colaboradores aqui nesse entendimento. McGrath, etc., explicam que o termo é comum em introdução à teologia sistemática, porém neste livro o propósito é empregá-lo com maior amplitude, introdução geral à teologia cristã, porque a teologia sistemática é uma das modalidades da teologia. Nós veremos aqui, inclusive ele começa chamando de teologia disciplinar, que é uma das tendências para a qual a teologia seguiu. Então, passando aí do campo da teologia científica, passamos para a teologia disciplinar, que subdivide os estudos da teologia em relação à Sagrada Escritura, em relação a diferentes temas na Escritura, em relação a matérias auxiliares que colaboram no entendimento da Escritura. Então temos aí uma teologia disciplinar que subdivide os estudos em teologia, e quando ele usa prolegômenos, geralmente tratava-se de uma abertura ao estudo da teologia sistemática, mas aqui ele já explica que é uma aplicação geral. Então prolegômenos, primeiras palavras, tá? Então é isso que estamos tratando. Prolegômenos, introdução à teologia. Então temos aí conjunto de noções preliminares. Estou na página 8 já. Vamos lá. Página 8. Conjunto de noções preliminares de uma ciência ou arte. Vem do termo grego pro, antes, e legen ou lego, dizer, falar, referindo-se às coisas que são ditas antes. Norman Geisler, em seu tratado teológico, explica que prolegômeno significa basicamente introdução à teologia, isto é, os pressupostos necessários para estudar a teologia sistemática. Ele vai acrescentar outros dicionários, mas basicamente estamos falando de entender o funcionamento e a amplitude deste estudo, o quanto ele é relevante,
É interessante, inclusive, algumas aulas que vi do César Cavalcante, quando ele, respondendo questionamentos, se depara com algumas pessoas que alimentam este preconceito à teologia e aos teólogos, muitos deles alegando que estão completamente fora, né, do uso da teologia, dos livros de teologia, que desprezam totalmente. Já surgiu um aí até dizendo que tinha nojo de teólogos, né? E o César Cavalcante, de uma forma muito inteligente, ele questiona sobre a Bíblia em que a pessoa está lendo. Ele fala: você tem uma Bíblia? Sim. Em que língua ela está? Em português. Ele fala: tá, e quem traduziu essa Bíblia? Porque ela não foi escrita em português. Aí a pessoa: alguém traduziu. Aí ele fala: muito bem, então para que você possa ler a Bíblia em português, você precisa de um teólogo. Porque é alguém que se especializou nas línguas originais, porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, trechos em aramaico e o Novo Testamento em grego, ok? Então ele precisou fazer a tradução, e essa tradução ele vai precisar adaptar esta linguagem, tá certo? De uma língua morta, uma língua, no caso do aramaico, né? Do hebraico empregado ali, um hebraico bastante arcaico, o grego koiné. Já estamos aí num grego moderno, bastante diferente. Então ele precisará adaptar a língua, né, ao vernáculo, a língua pátria, né, na qual você está lendo. Então haverá todo um trabalho de tradução, interpretação, de adaptação, para que isso possa ser entendido na sua língua. Então você precisou do trabalho de um teólogo para você ter uma Bíblia nas mãos. Então é contraditório, é hipócrita a pessoa se posicionar de uma forma tão antagônica a alguém que lhe presta um serviço essencial. Então, logo, para que a pessoa possa ter uma Bíblia nas mãos, ela precisou de alguém que imergiu no conhecimento da Sagrada Escritura, dedicou seu tempo, sua vida. Estava lendo o prefácio de uma Bíblia que adquiri recentemente, uma Bíblia, aliás, muito interessante. Essa Bíblia aqui, LTT, tá? Bíblia de Estudo LTT. Estamos aqui, ó. Leitura do texto tradicional. Tá? Temos aí esta tradução. E ao ler um pouco acerca do trabalho daqueles que se dedicaram, Bíblia de Estudo LTT, Bíblia literal do texto tradicional, Bíblia literal do texto tradicional, Hélio de Menezes Silva. Eu vi que alguns desses teólogos, desses irmãos, se dedicaram 40 anos para concluir este trabalho. Logo, não podemos desprezar tal empenho, né? E temos aí um livro que exige toda uma forma, exige toda uma dedicação, uma competência. Então foram necessários estudos prévios para entendimento das línguas originais, da teologia de modo geral, para entender as doutrinas, a linguagem empregada naquele texto, tá? Diversos estudos contextuais para que ele possa então estar realizando esse trabalho de uma forma a que venha dar frutos e que venha estar correto, que venha fazer jus ao texto que ele está traduzindo. Então, quando olhamos para isso, temos que ter sim a noção de que essas pessoas que se debruçaram sobre esse trabalho tiveram que percorrer todo esse trajeto. Então temos que olhar para isso. Talvez nós não consigamos chegar a este nível, tá certo? De acuidade, esse nível de desenvolvimento, de profundidade, mas precisamos respeitar aqueles que assim se dedicaram para promover a nós esse tipo de material de estudo extraordinário, tá? Para que nós possamos ter disponível esse tipo de ferramenta, essa ferramenta que vai encurtar o caminho. Em vez da gente precisar recorrer aos originais diretamente, cada um fazer a sua própria pesquisa para poder levantar um material desse, ou talvez nunca conseguisse, não tivesse aptidão para isso, alguém empregou o seu talento nisso durante mais de 40 anos e produziu este material, esta ferramenta de pesquisa relacionada aos originais. Ele fez uma pesquisa ampla
nos textos do chamado texto receptus, tá? Então ele vai buscar indicar no texto aquilo que está de acordo com os mais antigos manuscritos. Então, diferentemente do texto crítico, que vai selecionar, vai ser mais seletivo em relação a alguns textos, qualificando e desprezando outros, na questão do texto receptus, ele é mais abrangente e ele examina diferentes tradições de textos, tá? Então você tem texto massorético, texto de Leningrado. Para documentos do Novo Testamento também vai pegar várias famílias de textos que estarão presentes ali em diferentes momentos da Sagrada Escritura, podendo fornecer mais evidências acerca de certos trechos. Então ele vai partir desta prioridade ao texto receptus e analisar diferentes famílias de tradições de texto, e vai indicar isso através de ferramentas que estarão presentes ao longo da leitura. Essa é uma ferramenta que vai encurtar extraordinariamente o caminho da pesquisa. Em vez de eu precisar ir e consultar todos esses materiais, que aliás não teria acesso a eles, existe uma certa dificuldade, são materiais muito escassos, muito raros. Ele me disponibilizou uma ferramenta que indica para mim esta pesquisa. Agora, claro, é uma pesquisa inicial, né? Então eu posso começar por ela, e se eu quiser me aprofundar, aí eu mesmo terei que recorrer das diferentes meios disponibilizados hoje, algum contato com esses textos originais. Então você tem muitos deles que foram fotocopiados, estão em bibliotecas, né, acessíveis ao público. Existem alguns sites, existem alguns programas, né, que me possibilitam ter algum acesso a eles. Mas aí você tem uma ferramenta dessa e você tem que reconhecer a importância desse trabalho. Então, só para nós vermos que o trabalho teológico é fundamental, o trabalho teológico é muito importante. Então ele tem que ser reconhecido e tem que ser respeitado. Então, quando olhamos para esse prolegômenos aqui, para essas palavras iniciais, acredito que o importante a ressaltar é o valor da teologia, a importância da teologia, como ela de fato serve a um propósito muito nobre, que é facilitar o nosso acesso à Sagrada Escritura, ao entendimento correto das Sagradas Escrituras, tá? Origem do termo teologia, que não tem uma origem. Olhando aqui, você vai fazer a leitura em casa, né? Vai fazer a leitura com calma, analisar corretamente tudo isso aqui. A origem, né? O termo é tomado de empréstimo, vamos dizer assim, como o próprio termo eclesia também. O termo eclesia dizia respeito àquela reunião de cidadãos gregos livres, né? Homens que se reuniam na ágora, na praça central da cidade, para discutir, né? Praticar a chamada política, tá? A polis é cidade. Então a população ia se reunir para decidir acerca de temas, assuntos importantes, fundamentais para a vida da cidade. Então ali você via na reunião, a própria reunião, o próprio ajuntamento de pessoas era a eclesia, tá? Então estão reunidos ali num propósito, analisando ali propostas e tomando decisões, votando. Então ali é uma eclesia. Então esse termo é tomado de empréstimo do mundo grego e trazido para o contexto da igreja, na qual hoje a igreja é entendida como a eclesia, né? Como aqueles que foram tirados para fora. Nós temos então dentro de eclesia outras noções mais específicas, como por exemplo a Igreja Universal dos Salvos, que são aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, e a igreja local. Aí você tem as diferentes denominações, né, que abarcam aí todo esse rol de membros que estão presentes aí nas diferentes igrejas locais, tá? Mas somente para olharmos para essa questão, o termo teologia é tomado do mundo grego. Inclusive ele fala um pouco aqui, esse trecho, esse parágrafo aqui, ó. Alguns teólogos dizem que na antiguidade havia no teatro um lugar acima do palco onde os deuses apareciam. Teologeion, doravante para o discurso sobre a ciência das coisas divinas, ou oração em louvor de um Deus em minúsculo, porque estamos falando da cultura grega ainda, não do Deus verdadeiro, mas dessa cultura politeísta, né, dos deuses gregos, tá? Ou ainda o encantamento e a invocação de um Deus. Usava-se o termo
teologia, tá? Então teologia nasce desse contexto do mundo grego, desses deuses, dessa honra aos deuses, nesse local mais elevado do teatro, onde acreditavam que eles se manifestavam, e desta honra que era prestada a eles com louvores. Então você tinha aí a teologia nascendo dentro desse contexto, mas era tomada de empréstimo e trazida para o âmbito da teologia cristã, tá? Teologia judaico-cristã, vamos dizer assim, porque já houveram também como Filon de Alexandria, que era um importante estudioso judeu, que tinha muito contato também com o mundo grego, como também Maimônides, né? Terá bastante contato com o mundo grego. Então podemos dizer que já desde os judeus o termo teologia foi tomado de empréstimo do mundo grego e trazido para esse âmbito do estudo das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele cita aqui um estudioso que eu acho extraordinário. Esdras Costa Bento ratifica que o vocábulo teologia não constitui um monopólio dos cristãos. Os poetas do grego clássico eram chamados teólogos e, através de suas narrações mitológicas, criaram uma teologia do mito. Inclusive, mais acima foi citado Homero, Hesíodo e Orfeu. São citados aí como poetas barra teólogos, tá? Então eram poetas barra teólogos. Eles, de um modo mais geral, podemos estruturar suas obras como poéticas, né? Como poesias. Mas elas eram o subsídio que havia de afirmações em relação aos deuses, em relação às obras realizadas por esses deuses, tá? Então esses teólogos eram reputados também, esses poetas eram reputados também como teólogos, tá? Então porque eles tratavam de assuntos relacionados também aos deuses. E aí ele fala até de uma teologia do mito. Esse autor, tá? Esdras Costa Bento, eu conheci numa aula que tive o privilégio de assistir no Rio de Janeiro. Era um encontro comemorando 500 anos da Reforma e era um grande encontro de escola dominical, e havia esta comemoração em relação à Reforma, e havia também muitas palestras sendo ministradas, dentre elas hermenêutica, e eu tive o privilégio de assistir uma aula de hermenêutica de Esdras Costa Bento. Tenho aqui o livro dele, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Provavelmente eu não vou achar ele agora para mostrar para vocês, mas em outro momento, em outra ocasião, eu posso estar mostrando aí para vocês. Mas esse é o título: Hermenêutica Fácil e Descomplicada, de Esdras Costa Bento. Recomendo a todos, livro extraordinário, ok? Dando sequência, cita ainda Aristóteles. Teria assim classificado a tríade científica: física, matemática e teologia. Física, matemática e teologia, tá? A física se ocupa da natureza, a matemática se ocupa dos números e da quantidade, e por último a teologia se ocupa de Deus. Então, tanto para Aristóteles quanto para Platão, tá? Sócrates, a gente só consegue saber algo através de Platão. Sócrates não escreveu nada, tá? É Platão que escreve acerca dele. Mas Sócrates e Aristóteles tinham também seus conceitos acerca da deidade, tá? Acerca de Deus, acerca do mundo espiritual, que Platão chama metafísica, e o que Aristóteles aqui classifica como teologia, o estudo acerca de Deus. Física, tá? O mundo físico. Claro que hoje a gente pode colocar a biologia, né, envolvida aí dentro dessa física. A matemática, então temos aí este conhecimento, esse saber de um campo muito mais abstrato, né, a matemática, mas certamente fundamental para toda a vida. E a teologia ele reputa então como responsável pelo estudo acerca de Deus e suas manifestações. Então desde o contexto do mundo grego antigo você tem este valor, essa importância da teologia. A teologia, de fato, durante muitos séculos, durante séculos e séculos, né, quiçá até milênios, ocupou um posto central nos estudos. Foi reputada como a cabeça, né, dos estudos, como a coroa, né, do conhecimento, da sabedoria. Somente recentemente, a partir da modernidade,
é que a teologia começou a ser marginalizada, tá? Inclusive você verá que ela adotará outras tendências devido a este movimento de marginalização da teologia, e alguns dos seus estudiosos tentarão uma defesa, né, da importância da teologia, modificando um pouco a sua metodologia de estudo e se submetendo até alguns critérios adotados aí nessa época moderna, tá? Definições de teologia. O termo teologia, estou na página 10 já, página 10. O termo teologia não é de origem bíblica. A palavra trindade também não está na Bíblia. A doutrina da trindade, sim. A palavra teos é usada para Deus, em minúsculo, ou para deidade, Atos 14, 11, 19, 26, 28, 6, 1 Coríntios 8, 5, Gálatas 4, 8, foi apropriada pelos judeus e cristãos para denotar o Deus único e verdadeiro. A teologia tem sido definida como sendo estudo ordenado e sistemático do supremo ser e de seu relacionamento com a humanidade. 2. O estudo, a análise e a declaração cuidadosa e sistemática da doutrina cristã, mais especificamente aí, né, em relação à doutrina cristã. 3. Interpretação racional da fé religiosa. 4. Ensino, discurso, tratado ou ciência sobre Deus e fatos a ele relacionados. 5. Estudo sistemático da revelação especial de Deus registrada nas Escrituras. 6. O estudo de Deus e de seu relacionamento com tudo que ele criou. A teologia estuda Deus? Uma pergunta bastante interessante, porque ela oferece a oportunidade da gente desmistificar essa questão aqui, da gente esclarecer, né, qual é o escopo, né, qual é o material de estudos, o que verdadeiramente estamos analisando quando praticamos teologia. Então, primeiramente, ele esclarece que a palavra não tem origem, como eu falei em relação à eclesia, também não tem origem, não foi inventada pelo cristianismo, mas foi apropriada por ele, porque o cristianismo vai se expandindo pelo mundo, atendendo à ordenança de Cristo, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele se expande pelo mundo, ele vai tendo contato com diferentes culturas, e essas culturas têm a sua própria linguagem, e para que nós possamos falar e ser entendidos dentro dessa cultura, precisamos adotar a sua linguagem, tá certo? Suas figuras de linguagem, a sua forma, né? seu método de descrever. Então, quando analisando o mundo grego e sua cultura, foram tomados de empréstimo alguns termos que agora serão adaptados. Então, teologia significou algo dentro do mundo grego antigo, como eu falei, dos poetas / teólogos, tá? Mas teologia significará outra coisa dentro de uma perspectiva judaico-cristã, que está analisando o Antigo Testamento bem como o Novo Testamento, está chamando isso de teologia. Então terá uma outra interpretação, terá um outro sentido. E aí ele fala, por exemplo, acerca do termo trindade. Trindade não está na Bíblia, como onipotência também não está na Bíblia, como onipresença também não, nem onisciência. Mas Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ninguém discute, ninguém duvida disso. Assim também Deus é triuno, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, perfazendo uma só essência, mesmo sendo 3 pessoas. São pessoas diferentes, cada uma podendo dizer eu para si mesmo e tu para o outro, mas perfazem uma só essência, tá? Então são 3 pessoas, mas um só Deus. E esta verdade, mesmo não encontrando o termo técnico trindade nas Escrituras, essa verdade está demonstrada de Gênesis a Apocalipse, tá? Está demonstrada de Gênesis a Apocalipse. Veja aulas de teontologia. Então eu já tenho aulas gravadas aqui no canal de teontologia, e também haverão gravações da matéria de teontologia da FAESP, tá? Então, haverão gravações da aula de teontologia da FAESP, mas já tenho aqui gravadas as aulas de teontologia, aproveitando outros materiais, e você tem disponível então toda essa discussão. Então você tem essa situação na qual trindade é um termo que resume doutrinas bíblicas fundamentais que falam acerca da natureza de Deus e que estão
que estão espalhadas ao longo de toda a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e podem ser resumidas num termo técnico, Trindade. Assim também Theos, que é do mundo grego, foi absorvido para esse conceito judaico-cristão acerca de Deus, tá? Então o Senhor Jesus é chamado Kyrios, Senhor, mas podemos falar de modo geral acerca de Deus como Theos, tá? Que é do mundo grego. Deus é um termo genérico, inclusive, tá? O nome de Deus não é Deus. E aí temos o Senhor revelando o seu nome ao longo da Sagrada Escritura. Temos Yahvé, o tetragrama, né? Temos Elohim, temos Eloá, temos Adonai, tá? Sobre o senhorio de Deus, diferente de Adon, né? Senhor para seres humanos, Adonai, Senhor para Deus, né? Temos El Shaddai, Todo-Poderoso, Elion, como já descrevi, tá? Então temos diversos termos pelos quais Deus se apresenta. Se apresentou a Abraão como El Shaddai, se apresentou como Elohim, tá? Se apresentou como Yahvé, tá? A Moisés, né? E Deus então vai revelando acerca de seus nomes, que dizem respeito acerca das suas ações, da sua natureza, falam acerca dele. O Senhor Jesus Cristo, então o Senhor Jesus se manifesta, o Filho de Deus, se apresenta a nós como o Senhor Jesus, né, como Jesus Cristo, como Kyrios. Então Senhor num sentido absoluto, num sentido exclusivo da divindade, né, o Kyrios, o Senhor. E Theos de uma forma mais genérica, como chamamos Deus. Então Deus é um termo mais genérico. Procuramos diferenciar colocando D maiúsculo para o Deus verdadeiro, e as demais deidades qualificamos aí todas quando escritas com D minúsculo, tá? Então fazemos essa diferenciação, mas na verdade o próprio termo Deus é um termo mais genérico. E aí temos aí as revelações acerca dos nomes de Deus, né? Tanto os nomes de Deus no Antigo Testamento quanto Jesus Cristo, como o Senhor se apresenta aí no Novo Testamento, tá? E dentro dessas questões vemos aí também o uso do termo Theos, que vem de empréstimo do mundo grego, com esta aplicação também mais genérica, mas sendo utilizada dentro do cristianismo, né? Então Theos e em Theos, teologia. Então teologia une aí também o estudo dentro da terminologia de Deus, une-se também logia ou logia, né? Estudo. Então temos teologia e o estudo acerca de Deus. E aí, quando falamos estudo acerca de Deus, precisamos de uma definição um pouco melhor. Por isso que a gente vai para o terceiro parágrafo, né? No segundo parágrafo vimos aí algumas propostas. Estudo acerca do Ser Supremo, acerca da declaração de Deus, né? Acerca do doutrina sistemática cristã, interpretação racional da fé religiosa, ensino, discurso, tratado ou ciência de Deus, dos fatos a ele relacionados. Então são todas definições, tentativas de definições de teologia. Mas quando chegamos aqui no terceiro parágrafo, encontramos uma boa definição. Veja só: é prudente afirmar que a teologia estuda afirmações sobre Deus, o que se falou ou escreveu sobre Deus, através de textos, cartas, narrativas, testemunhos, etc. Porque se nós não nos atentarmos a isso, nós vamos cair na ilusão de que estamos estudando diretamente sobre Deus, tá? Como se estivéssemos dissecando Deus. E isso seria um equívoco extraordinário, um equívoco tremendo. Não temos capacidade cognitiva de analisar diretamente a própria pessoa divina, a própria pessoa de Deus. Quem conhece a profundidade de Deus é o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que sonda e que conhece totalmente acerca de sua própria natureza, conhece acerca de Deus, ok? E ele nos comunica através de diferentes expostos pela Sagrada Escritura, o texto revelado, as revelações gerais acerca de Deus, a revelação de Deus no próprio homem, tá? Então, revelações cosmológicas, antropológicas, temos essas diferentes revelações. Revelação especial, revelação geral. Então temos esses diversos caminhos pelos quais Deus se manifesta e se revela e torna-se cognoscível, tá? Então Deus possibilita que nós conheçamos algo acerca dele, mas não tudo.
porque não temos condições de saber tudo acerca de Deus, por ele ser Deus, por ele estar muito acima de nós, tá? Então estudamos declarações acerca de Deus na Sagrada Escritura, declarações que Deus fez de si mesmo, na natureza, quando Deus mostra a sua grande obra, seu poder, no relacionamento íntimo com Deus, quando temos um contato maior. Então temos revelações acerca de Deus que serão apreendidas e serão sistematizadas no estudo teológico. A teologia estudará então as revelações acerca de Deus e não Deus diretamente. Não temos o poder de dissecar Deus, né, de estudar diretamente. Por isso, quando uma pessoa começa a teimar e insistir que você explique para ela a Trindade, você logo percebe a ignorância da pessoa que te pede tal coisa. Se pudéssemos dissecar a Trindade, e a Trindade sendo ela a manifestação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, se pudéssemos dissecar a essência divina, não seria Deus, porque teríamos então condições de entendê-lo completamente e seria na verdade um ser inferior a Deus. Se é Deus, é muito superior a nós, está muito além de nossa possibilidade de compreensão. Então não há uma explicação plausível para a Trindade, sim uma revelação acerca da Trindade. Nós tomamos conhecimento da revelação acerca da Trindade e assim cremos. Então nem tudo entendemos, mas sim nós cremos, tá? Não temos condições de entender tudo, exatamente por ser Deus e está muito acima de nós. Paradigma, estou na página 11. Paradigmas reguladores da teologia. O que ele vai mostrar aqui para nós? O paradigma da teologia habitual, tá? Paradigma da teologia científica e paradigma da teologia disciplinar. Então, com isso aqui, ele vai começar a mostrar para nós uma evolução da teologia, tá? Com a paradigma da teologia habitual, ele fala da oração, estudo e liturgia, tá? Oração, estudo e liturgia. Então temos desde o início, tá, da propagação da mensagem do Evangelho, quando Jesus ordena ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e a igreja começa seu processo de expansão e começa a ter certos embates, né? Ela vai se posicionar quanto à verdade das Sagradas Escrituras. Quais são as autênticas palavras de Cristo que ele ensinou? Quais foram os seus exemplos, tá? Quais são as narrativas fidedignas de sua história, tá? De seu ministério, de suas palavras, de seus discursos, de seus ensinos, de suas parábolas, tá? Então temos a correta afirmação acerca das palavras de Cristo, que foram organizadas pelas testemunhas oculares e por outros que tiveram contato direto com essas testemunhas oculares. Temos aí um evangelho de Mateus e um de João, são testemunhas oculares. Mas também temos um evangelho de Marcos, que conforme a tradição acompanhava Pedro. E temos um evangelho de Lucas, que conforme os próprios textos de Atos acompanhava Paulo e teve contato também com outros apóstolos. E conforme ele mesmo descreve, fez um amplo trabalho de pesquisa. Pesquisa essa que foi orientada pelo Espírito Santo de Deus, que filtrou ali tudo aquilo que seria fundamental, que seria cânon, que seria transmitido para cristãos de todas as gerações. Então o Espírito Santo conduziu todo aquele processo de pesquisa e registro. Tá? Então temos aí testemunhas oculares, testemunhas que estiveram em contato com estas, que produziram textos que vieram por meio de pesquisa, por meio de revelação, são estudos, são interpretação da Sagrada Escritura, bem como aplicação às situações práticas da igreja. Vide aí as cartas de Paulo às diversas igrejas, vide as cartas universais, vide a carta pastoral, Paulo a Timóteo, a Tito, tá? A Filemon. Então você vê através desses diferentes meios como esta verdade foi sendo registrada e transmitida, tá? Então nesse primeiro momento, o grande esforço da teologia, o grande movimento dela está relacionado a esse âmbito que foi abordado aqui, o paradigma da teologia habitual. O paradigma da teologia habitual é o primeiro trabalho, o primeiro esforço teológico, né? Quando o grande trabalho consistia na oração, no estudo e na liturgia.
A oração mantendo um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo e próximo, né? O estudo, como Paulo mesmo até o final da sua vida se dedicou a esse estudo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele pede para trazer os pergaminhos, tá? Os textos, os manuscritos. E você vê então alguém que se dedicou ao estudo até seus últimos dias, até seu último suspiro. E a liturgia, que é a ordem do culto, que foi também que foi preocupação também do apóstolo Paulo. Então você tem a ordem correta das coisas, a liturgia, a forma como deve ser ministrado o culto, a pregação, as profecias, as revelações, como tudo deve ser colocado de forma correta e temperada para a honra e glória de Deus e a edificação da igreja, tá? Então você tem aí o primeiro trabalho, o primeiro esforço teológico dentro dessa chamada teologia, paradigma da teologia habitual. Passando ainda aqui por essa área, na chamada catequética, tá? O ponto 1 é a catequética e o ponto 2 é a apologética. Na catequética você tem o esforço pela formação das lideranças que dão continuidade ao trabalho. Então o apóstolo Paulo, ele toma para si alguns mentoreados. Ele mesmo foi mentoreado por alguém. Barnabé foi seu mentor durante um bom tempo. Ele andou ali junto a Barnabé. Ele cresceu sendo instruído por Gamaliel, tá? Então na sua tenra idade ele estava aos pés de Gamaliel. E quando ele é confrontado por Cristo no caminho de Damasco, né, toda aquela manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, ele então cai de joelhos diante do Senhor, digo isso metaforicamente, tá? Foi derrubado ali, ficou cego temporariamente e aceita Cristo, chama Jesus Cristo de Senhor, né? Quem é Senhor? E aí ele aceita ordens de Cristo, se vê totalmente entregue, submisso agora às ordens do Senhor Jesus Cristo. Ele então, depois de todo esse estudo que ele realizou de suas tradições, né, dentro do âmbito do farisaísmo, estudando as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento a partir dessa ótica judaica, tá? Posteriormente ele tem um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, onde ele certamente reinterpretará tudo a partir agora dessa perspectiva, como ele mesmo diz numa das cartas: o meu evangelho recebi do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo é quem lhe comunica este evangelho diretamente. Ele passa então a fundar igrejas, ser o apóstolo, né, dessas igrejas, ser o enviado do Senhor Jesus Cristo para fundar essas igrejas dentro do mundo gentílico, tá? Em meio ao paganismo, enfrentando o paganismo, tá? E traz essas pessoas agora para o âmbito do evangelho e constrói agora, né, esta doutrina cristã a partir das suas cartas, inspiradas pelo Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus às situações práticas da vida das pessoas e da liturgia do culto e diferentes situações que são fundamentais, ordenação de toda uma hierarquia, organização, condução desses líderes, mentoreamento, né, de Timóteo, de Tito, de Silas, pessoas que andaram juntamente com ele. Então você tem dentro desta aplicação a chamada catequética. A catequética é nesse sentido de formar essa liderança que dará continuidade ao trabalho. Então você precisa comunicar a ele todos esses fundamentos da fé cristã para que ele possa estar conduzindo bem a igreja e possa também dar continuidade, né, transmitindo isso para outras pessoas que posteriormente a ele seguirão fidedignamente ao trabalho, tá certo? Glorificando a Cristo e espalhando a mensagem do Evangelho, ampliando as fronteiras do reino de Deus, né? Ampliando aí o alcance do reino de Deus na terra. E a apologética é a defesa. Inclusive a gente pode falar em apologética e polemismo. Polemismo, eu acredito que eu ouvi de João Flávio Martinez. Se eu não estiver definindo de forma incorreta, o erro, se tiver algum, é meu, viu? Não do Martinez. O polemismo é sobre questões controversas dentro da própria fé. Então você está discutindo com outros líderes, outros irmãos, sobre questões polêmicas dentro da própria fé. E a apologética é a defesa da fé em relação a ataques externos. Então
Então você tem hereges, né, os chamados heresiarcas, fundadores aí de grandes movimentos heréticos, que tentam deturpar a fé cristã, tentam distorcer os textos, tá? Então você tem Ários, tem Marcion, né, Eutique, Nestório posteriormente foi reputado como herege também. Você terá aí alguns importantes heresiarcas que tentarão causar graves danos, prejuízos, distorcendo as Sagradas Escrituras, tá? Muitas das vezes não intencionalmente, né? Entendendo incorretamente e sendo obstinados nesse seu entendimento, não se deixando ser convencidos pela exposição correta da Sagrada Escritura, mas por persistirem no seu erro, têm que ser condenados e não podem ter voz dentro da igreja, para que não leve a igreja para o erro, para o engano, tá? Então por isso que haverão essas medidas graves, né, duras contra esses que se tornam hereges. Então você terá o trabalho apologético de defesa da fé. Então a apologética é a defesa da fé. Aí você tem, por exemplo, importantes nomes como Justino Marte. Aqui tem até a obra dele, da editora Paulus, aqui ó, Justino de Roma, tá? Da editora Paulus, Justino Marte, que defendeu a fé cristã, era um advogado, aceitou a Jesus Cristo e passou a empregar os seus talentos, tá? Empregar a sua habilidade como advogado na defesa da fé. Inclusive escreveu até uma carta ao imperador desfazendo equívocos que eram atribuídos aos cristãos. Alguns chamavam os cristãos até de antropófagos, por causa daqueles textos: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E alguns maldosos atribuíam isso à antropofagia. E ele explica que é uma questão metafórica, falando acerca da comunhão com Cristo, falando acerca da Santa Ceia. Então ele faz essa defesa da fé cristã, tá? Então, o paradigma da teologia habitual, isso na página 11 ainda, ele passa para paradigma da teologia científica, e é a época da patrística e da escolástica, tá? Então, patrística e escolástica, temos esse trabalho que foram realizados por esses grandes homens de Deus. Vou colocar aqui, por exemplo, alguns deles que trabalharam essas questões dentro do âmbito da patrística. Temos aqui ó, Agostinho de Hipona, tá? Agostinho de Hipona, que escreveu a Graça, né? Temos aqui o primeiro livro da Graça de Agostinho. Esse é o primeiro. A Graça, tem Trindade também. Orígenes, que escreveu dos Princípios, que escreveu contra Celso. Então temos importantes nomes que trabalharam a doutrina cristã apologeticamente, ou realizaram outras obras também de comentários. Por exemplo, o próprio Agostinho aqui, ó, outra obra dele, Comentário ao Gênesis. Comentário ao Gênesis de Agostinho de Hipona também temos aqui. Ou Basílio de Cesareia, tá? Temos aqui a obra de Basílio de Cesareia. Então essas obras constituem o que? A chamada patrística. A patrística, os pais da fé, aqueles que deram continuidade ao trabalho que havia sido iniciado pelos apóstolos nas diferentes comunidades. Então eles foram para diferentes lugares, propagando, né, o evangelho, combatendo heresias, como João fez nas suas cartas, no seu evangelho. Aquele que não reconhecer que Jesus Cristo veio em carne é anticristo. Pronto, esse é um trabalho apologético do apóstolo João, tá? Então esses continuadores desse trabalho apostólico inicial são os denominados patrística, tá? Então a patrística, os pais da fé, que vão dar continuidade a esse trabalho de propagação do evangelho, afirmação correta da fé, como Judas fala na sua carta, né? Lutar pela uma fé que uma vez foi dada aos santos. Então eles escreverão obras importantes combatendo essas heresias que tentam entrar na igreja e esclarecendo pontos importantes, pontos complicados, pontos controversos, pontos difíceis da Sagrada Escritura. Nem sempre acertaram. Por exemplo, esse Orígenes, ele cometeu alguns erros. Ele era de uma escola chamada alegórica, tá? A escola de Alexandria, a escola que é classificada como escola alegórica. Em Alexandria havia chamada Didascaleion. Didascaleion era uma importante escola teológica
que mesclavam o conhecimento filosófico da época, tá, com o conhecimento bíblico, e assim procurava produzir um conhecimento que harmonizasse isso, né, que fizesse uma releitura da filosofia a partir de uma cosmovisão cristã. Então formava líderes que sabiam interagir com esse conhecimento filosófico que havia na época. Então eles não se intimidavam com isso, eles tinham esse conhecimento, tinham ciência desse conhecimento filosófico, e eles reliam isso a partir de uma cosmovisão cristã. Então eles afirmavam a fé, defendiam a fé. Só que em alguns momentos Orígenes vai um pouco longe demais nessa alegorização dos textos, e isso acaba causando alguns problemas para ele. Tanto que em alguns ambientes ele é reputado como herege, tá? Mesmo que ele tenha feito importantes contribuições para o cristianismo. Ele, inclusive, a obra Contra Celso, uma obra apologética dele, tá? Então temos aí a patrística com diversos nomes que colaboraram posteriormente aos apóstolos, tá? E seguindo adiante, aí você pode investigar um pouco mais em história do cristianismo. Você terá uma institucionalização da igreja, tá? Então, primeiramente, você tem igrejas cristãs, tá? Chega um momento em que você tem algumas sedes importantes do cristianismo. Se eu não me engano, chegou um momento de haverem 5 sedes importantes, ou sés apostólicas. O bispo que estava ali era responsável por diversas igrejas locais, tá? Então ali é uma grande sede, é uma grande sé, e ele é responsável por diversas igrejas locais. Então você tem um bispo relevante. Então você tinha uma sede em Alexandria, você tinha uma sede em Jerusalém, você tinha uma sede em Antioquia, você tinha uma sede em Constantinopla, quando Constantino dividiu o império, né, em Roma do Leste e Roma do Oeste. Então Constantino funda a cidade de Constantinopla, né, o que era antigamente Bizâncio. Funda Constantinopla, e ali funda uma importante sede também do cristianismo. Aí nasce essa sede Constantinopla, tá? E a sede Roma. Então, com o tempo, cai a de Jerusalém, cai a de Alexandria, tá? Fica Constantinopla, fica Antioquia e fica Roma. Então, durante algum tempo ficam essas sés. Posteriormente também acaba caindo a de Antioquia, fica Constantinopla e Roma. E aí nessa disputa entre Constantinopla e Roma, a sede Roma é que se sobressai. Então mesmo que o poderio político romano entre em decadência, né, até que o último imperador romano do oeste é um fracasso e cai para os bárbaros, mas de uma forma muito interessante, o poderio religioso permanece. O Papa Leão I, depois virá Gregório Máximo, né, Gregório Grande. Então importantes nomes, até chegar lá na época de Bonifácio IV, que se arroga aí como o bispo universal e tudo mais, né? Mas Gregório também tinha essa noção de que Roma, o bispo de Roma, era superior a todos os demais, não podendo os outros se arrogar o direito, né, de dar uma ordem para toda a cristandade. Então esta ideia vai sendo alimentada ao longo dos séculos, de que o bispo de Roma é superior a todos os outros bispos, até que chega um momento em que de fato a igreja de Roma ela ganha apoio de outros reinos que antes eram bárbaros e que foram sendo cristianizados, porque quando Roma cai, ficam diversos reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros tentam interagir com o que sobrou da cultura romana, mas eles não têm muito, né, esse refinamento, né, para essa questão de Estado, organização de Estado. Eram tribos muito bélicas, muito guerreiras, muito aguerridas, né, mas não eram organizadas como Estado, tá? Então você tem essa situação na qual Roma cai, Roma do Oeste, fica ainda Roma do Leste, né, com Constantinopla. Roma cai, depois Império Bizantino, né, que é a continuidade natural aí de Constantinopla, segue como Império Bizantino posteriormente. Então Roma do Oeste cai, mas a igreja permanece. Então fica ali o Bispado de Roma, o seu representante, ele se torna uma liderança local relevante, tá? Ele começa a organizar, começa a gerir politicamente Roma. Depois ele começa a incorporar mais territórios, formando os estados papais,
tá? E ele começa a fazer frente a outros reinos bárbaros. Alguns deles entrarão em disputa com os estados papais e outros serão cristianizados pelo Papa de Roma, tá? Então ele enviará missionários a diversos desses pequenos reinos bárbaros que cristianizará, tá? Muitos deles serão batizados pelo Papa, serão coroados pelo Papa e posteriormente se tornam uma força em auxílio ao Papa. Quando você chega no caso de Carlos Magno, por exemplo, ali a Igreja do Ocidente já está mandando em tudo, porque ela tem um poder bélico pelas costas, tá? Ela tem as armas desses reinos bárbaros antigos cristianizados pelas suas costas, dando todo esse respaldo. E aí ele se sobrepõe à sede de Constantinopla e começa a mandar em tudo mesmo. Então com isso você tem o crescimento dessa cristianização, essa romanização, por isso que a Igreja Católica chama de Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Porque ela de fato se arroga ser a herdeira da cultura romana e a propagadora dessa cultura romana em toda a Europa. E aí ela começa agora a mandar, né, em todo esse aspecto cultural, filosófico, religioso, tá? Então a fundação dos os bispados, né, ao longo das regiões. Então você tem bispos e arcebispos sendo colocados para gerir essas regiões eclesiásticas, né, as diferentes paróquias, né, igrejas que são espalhadas aí pelo território europeu. Posteriormente, as catedrais desses bispos começam a nascer as primeiras escolas que eram destinadas à aristocracia e também à formação dos sacerdotes locais. Então você tem os primeiros estudiosos dentro dessas tribos, né? A família do rei, aquele que não será o filho primogênito, que dá continuidade, né? O rei precisa então estudar, precisa se formar, ter uma alta formação para poder administrar essa questão política. Os outros filhos que participarão de alguma forma da aristocracia serão representantes desse rei, serão chefe do exército, serão diplomatas junto, né, a outros reinos. Então você tem essas escolas que são fundadas para trabalhar tanto essa questão da aristocracia quanto dos sacerdócios locais, né, os padres locais, os bispos locais. Então você tem essas primeiras escolas que são anexos das catedrais. Dessas escolas se desenvolverão posteriormente as universidades. Quando as universidades estiverem fortes, elas se emanciparão da igreja. Elas terão vida própria. A própria arrecadação feita aos alunos. Então você tem situações em que os alunos pagam diretamente os professores e aí constituem os cursos importantes, escolhem quais serão os cursos. E outras, você tem já uma questão em que os pais proprietários de grandes terras administram isso e impõem, né, o que será estudado e tudo mais. Mas você tem então posteriormente a formação dessas universidades, e com a grande influência, né, com a influência universal da Igreja de Roma sobre esses territórios, esses vastos territórios, você terá a ascensão da teologia. Então a teologia é das primeiras ciências que puxam todo o carro. Então você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, detentora da cultura de Roma e detentora da cultura antiga, tá? Então os livros são preservados aonde? Dentro dos mosteiros, são guardados, são copiados, são estudados, aonde se pode conhecer sobre Aristóteles, sobre Sócrates, né, através de Platão, sobre os pré-socráticos, tá? Sobre os filósofos antigos. Você pode saber disso apenas dentro de um âmbito católico, né, que era o detentor deste material, que era o detentor desse conhecimento. Só muito posteriormente é que esse conhecimento virá de outras fontes, como por exemplo através do mundo árabe, tá? Mas por que eu estou falando tudo isso? Para falar da importância da escolástica, tá? Então temos aqui, por exemplo, Tomás Aquino, Suma Teológica, né? Na Suma Teológica de Tomás Aquino, que é o volume 3, tá? Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, volume 3. A teologia é a mestra das ciências. Então, de todas as ciências estudadas na época, a teologia é a principal, é a superior, tá? E no âmbito da escolástica, nós temos então um esforço para que a teologia responda a todas as perguntas. Por isso a Suma Teológica, que é como que
uma grande cosmovisão cristã materializada em texto. Então é como você pode ter uma visão cristã em relação a diversos assuntos, a tudo aquilo que diz respeito ao interesse da sociedade, uma resposta cristã a tudo isso. Então você tem a Suma Teológica. Então a Suma Teológica foi sim uma grande contribuição. Então você tem a Patrística, né, que foi importante como continuadora dos apóstolos. Posteriormente a Escolástica, nesse âmbito em que a igreja já era institucionalizada e era extremamente relevante no campo das ciências, tá? E aí posteriormente haverá o declínio. Isso vai reger até a época da Reforma, tá? 1500, 1600, tá? Século XVI, 1501 a 1600, né? Século XVI. Então, nesta época em que a igreja ainda é predominante, claro que ela já está sofrendo muitas quedas, tá? Já há alguns reis que se rebelam contra ela, né? O rei da Inglaterra emancipa a igreja, o rei da França, em uma ocasião ele prende o Papa, divide a igreja, né? A época do papado em Avignon, então você tem lá um cisma, né, na igreja. Então você tem já alguns levantes, né, que vão acontecendo contra a autoridade da igreja, mas ela ainda exerce uma influência muito ampla, até que vem a Reforma Protestante e você tem o maior dos cismas, né? Alguns inclusive nem gostam de chamar de reforma, porque alegam que reforma seria se as propostas de Lutero tivessem mudado a igreja, se a igreja tivesse sido transformada pelas propostas, né, dos debates de Lutero. Como a igreja rejeitou, não aceitou, né, se fechou os ouvidos para isso, ela na verdade rachou, ela não foi reformada, ela foi rachada ao meio. E aí esta igreja que vem dessa cisão busca agora se afirmar através dos solas, né, sola escritura, sola gratia, solos Christus, soli Deo glória. Então vai afirmar qual é o seu paradigma. Ela se apoia só na escritura e não nos teólogos da igreja, não na filosofia da igreja. Ela só se apoia somente na salvação através de Cristo e não através dos atos meritórios dos santos, nem da indulgência e nada mais. Então ela vai se destacar e vai ter algumas correntes importantes: luteranismo, calvinismo, wesleyanismo, depois armínio wesleyanismo e por aí vai. Anglicanismo, né, na Inglaterra, que não se afasta tanto do catolicismo. Então você tem algumas correntes importantes que depois vão se subdividir e vão formar a gama, né, o céu estrelado de possibilidades protestantes que existem hoje: evangelicalismo, pentecostalismo, reforma e por aí vai, né, esses diferentes âmbitos aí da igreja reformada de modo geral, né, desse grande cisma na verdade, né. E aí nessa época a escolástica meio que toma uma rasteira, né? Toma uma queda. Ela não tem mais todo esse poder de influência, porque junto com a reforma religiosa, né, entre aspas, a reforma, haverão também muitas correntes de libertação, de cisão com relação à influência católica, à predominância católica no conhecimento, tá? Então você tem Renascimento, que também já estava despertando. Posteriormente veio a Reforma Protestante, mas já tinha o Renascimento. O humanismo, tá? O iluminismo. Com o iluminismo, então, os caras chutaram de vez a influência da igreja, dizer, ó, nós somos a luz para a humanidade, né? Nós somos os guias da humanidade. Então eles não estão mais ligando para qualquer tipo de limitação ou de orientação que advenha do catolicismo, tá? Então você tem com isso um desprezo pela teologia. Quando essas mentes iluministas tomam os âmbitos escolares das universidades, eles então desprivilegiam totalmente a teologia. A teologia não tem mais a predominância, a teologia não tem mais a última palavra, tá? A igreja não tem mais a última palavra. A igreja não impõe mais o índex, aquilo que pode ser ou não lido. A igreja não controla mais esses meios, né, de estudo. Então você tem agora as universidades buscando suas tendências, mais ao direito, mais à medicina, mais aos inventos, né, a física, a matemática, a química. Eles vão então se afastar e eleger os seus campos de estudo de uma forma mais direcionada ao interesse dos alunos ou daqueles que os
sustentam, né, daqueles que promovem seus estudos. Então, você tem aí um outro direcionamento tomado por esses ambientes educacionais, e a teologia é então desprivilegiada nessa época. Quando a gente passa para o terceiro paradigma, que é o paradigma da teologia disciplinar, esse nasceu com a modernidade e ainda predomina. Houve declínio do prestígio das igrejas no campo universitário e nas demais áreas dos saberes. A teologia perdeu espaço, então subordinou-se a critérios acadêmicos de John Locke, por exemplo, tá? Do empirismo, racionalismo, o antissobrenaturalismo que rege essa época, tá? Então você tem a situação na qual, se não pode ser provado laboratorialmente, tá? Logicamente, racionalmente, então não é reputado como importante, como digno de ser estudado. Então você tem a teologia agora tendo que se adaptar a certos critérios que atentam contra a sua verdade, atentam contra a verdade da Sagrada Escritura. Então, com essas adaptações, você verá posteriormente a obra de Bultmann, né? A desmitologização da Sagrada Escritura, chamando de mito tudo aquilo que foi manifestação do sobrenatural. Para quê? Para se adaptar a esses critérios da chamada modernidade. Hoje já estamos na chamada pós-modernidade, né? Então subordinou-se a critérios acadêmicos e se reorganizou em disciplinas: teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia prática e áreas afins. Então ela se subdivide em diferentes áreas de estudo e busca então se especializar em cada uma dessas áreas, buscando ainda manter algum espaço, né, dentro de alguns núcleos de estudo. Ela não tem mais a predominância, a escolástica não mais tem esta prevalência, né, sobre as demais áreas de estudo. Ela está sendo sim marginalizada dentro desse âmbito universitário, científico, mas ela continua tendo seu valor no sentido de que a igreja é sim uma peça-chave da sociedade, principalmente da sociedade ocidental, ok? Então você tem esta sociedade construída a partir de um conceito judaico-cristão, e a igreja ocupa sim um papel relevante, importante na sociedade. Então a teologia permanecerá importante para quem? Para o âmbito eclesiástico, vamos colocar assim. Ela também interage com o ambiente laico, ela também interage, também tem certa voz, mas ela é principalmente importante dentro do ambiente eclesiástico. Então ela continua relevante dentro desse ambiente. Aí você tem depois outras respostas que buscam reafirmar a verdade bíblica em detrimento até a certos movimentos científicos. Você terá, por exemplo, uma teologia fundamentalista, tá? Que busca afirmar as verdades bíblicas sem subordiná-las a critérios humanistas, tá? A critérios antissobrenaturalistas, que de fato afirmam a Escritura dentro da sua autoridade. Então temos aqui paradigma disciplinar, dividiu a teologia em diversos interesses de estudo, que é, na verdade, o que usamos até hoje, né? Então a gente vai, em continuidade, ver esses diversos campos de interesse de estudo da teologia. Paradigma da teologia habitual, paradigma da teologia científica, paradigma da teologia disciplinar, áreas afins da teologia e outros saberes. Então eu vou dar sequência logo mais com esse próximo vídeo, no capítulo 2, página 15, ok? Muito obrigado.